Legal. Então, minha assistente estava me orientando aqui, que eu tenho uma assistente aqui pessoal, né, gente, né? Maria Vitória estava aqui me dando assessoria, né? Quem conheceu a Maria Vitória... Ah, a Claudinha tá mandando um beijo para Maria Vitória. Quem conheceu a Vitória nos eventos, né, que eu levava, né? Aquele toquinho de gente correndo para lá, correndo para cá, né? Tiveram a Aliás, né, oportunidade. gente, essas crianças têm uma mania feia de crescer e ficar linda. É verdade. Meu Deus do céu, como eles crescem, né? E hoje ela me assessora, né? Em tudo que eu faço, ela me ajuda bastante, principalmente na parte da tecnologia, né? Porque eu faço parte de uma geração lá atrás, tal, que não tem tantas, assim, dificuldades como eu tinha, né? Melhorei bastante, mas ainda, né? Eu consigo apertar os botões já, né? No passado eu tinha problema para apertar botão. Hoje eu tô apertando todos os botões, né? Aí de vez em quando eu aperto o botão errado, aí a Vitória vem e conserta o botão. Mas é legal, eu falo para os alunos, eu não tenho vergonha de pedir ajuda, gente, porque a gente não compete com essa moçada na tecnologia, não adianta, né? Sorry? Legal. Então, okay, sure. No problem. Yeah. Yeah, thank you for having me. Ô, Barbarella. Bárbara. Ela tá com o microfone ligado, né? Ah, tá com o microfone. Ô, Val, você como a hostess, você consegue mutar o microfone de todo mundo? Consigo, é que eu não quero mutar agora, deixa eu ver. Espera um pouquinho. Pronto, mutou, né? Aí quando alguém, só da Alexandra aqui não, né? Beleza. É que aí eu tenho o seu, né? Aí a gente Pronto, não consegue mutar, mas as pessoas acabam né, desligando, aí fica mais fácil, porque senão muta o seu também, né? Então, gente, vamos lá, né? Vamos começar, né? Agradecendo a presença de todos, né? A presença de pessoas tão queridas que sempre costumam estar aqui comigo nesse bate-papo, né? Com café, né? A minha canequinha hoje é em homenagem a vocês, né? Que é você faz a diferença. Então, eu ofereço isso aqui para vocês, né? Vocês fazem a diferença na minha vida também, né? Todas as pessoas que estão aqui, com certeza, né? Os convidados também que vieram ver a Alexandra, amigos queridos, né? Fazem a diferença na nossa vida, nas nossas vidas. Então, agradecendo a presença, agradecendo a Alê pela disponibilidade, né? Desde o primeiro momento que a gente conversou, ela foi assim super disponível, conversou comigo, a gente bateu um papinho pelo WhatsApp, depois nós conversamos, né? Essa semana, assim, mais por vídeo, né? Então, e sempre assim, eu tenho esse contato com a Alexandra, né? Mesmo depois que ela saiu do Brasil, de vez em quando, claro, né? Que eu fico falando, onde será que ela tá? Será que ela tá no Brasil ou ela já mudou? E ela já não estava mais aqui, né? Ela já estava nos Estados Unidos, mas a gente acaba se encontrando mesmo, né? Pelas redes sociais, a gente tem o WhatsApp uma da outra, e isso é bacana, né? E é uma felicidade receber, né? Como eu falei outro dia na live também da Valéria, é uma felicidade receber pessoas queridas, né? Alunas queridas, né? Como a Cláudia, né? Cleide, pessoas que têm um significado na sua vida, né? Que passam na sua vida e deixam sempre alguma coisa bacana. E vocês deixaram na minha, e é por isso que eu faço questão de manter, né? Essa proximidade mesmo, né? Que mais? Já falei aqui, eu estou seguindo uma ordem aqui para a gente não ultrapassar, né? Não falar antes do momento. E agradecendo as pessoas também que estão aí, né? Os nossos convidados que vieram. Por incrível que pareça, não tem um homem. Eu avisei os meninos da sala que você ia falar dos homens na profissão, mas eles vão assistir depois pelo YouTube, viu? Com certeza. Vamos falar deles mesmo assim. É melhor falar deles também, então. A gente pode falar mal deles. Vamos falar deles, né? E o mais interessante é que tem um grupo de homens no WhatsApp de secretários, né? E eu passei para o rapaz que lidera, né, que é o Birajara. E ele colocou nas redes sociais isso, falando que a live da Alexandra, com a professora Valquíria, falaria dos homens na sua empresa. Então, né, eu acho que ele já deu esse toque aí, né? Mas, com certeza, as pessoas têm muitas atividades, hoje em dia tem muita coisa, muitos compromissos, né, principalmente, assim, em alguns horários da noite, né? Aí nos Estados Unidos, onde você está, são
5 e pouco? 4h14. 4h14. Olha só, de tarde. Ela ainda está com sol lá, né, Até gente? já avisei, eu ainda estou no meu horário de trabalho, avisei minha chefe que eu estaria indisponível nesse horário para ela não me ligar se ela estivesse morrendo. Legal. A Então, Claudinha, que horas são, porque ela está Claudinha? morrendo, 8h15, gente. né? A Claudinha, 8h15 aí, no Japão. Aqui são 8h15 da manhã. Ó o sol. Da manhã, ó o sol Ó o entrando, né? solão ali fora, ó. Eba, eba, eba. Ixi, Que brilhou, Vará. delícia, que delícia. E aqui tá É um escuro, né, solão. meninas, né? O sol do Brasil aí, né? Aí tá, aqui já tá bem, né? Já passou do horário do, né? Do entardecer. Aí a gente já tá aí já pro um horário mais avançado, né? Ai, entrou o meu aluno Emerson! Que alegria! Boa noite, Emerson. Estávamos aqui falando que não tinha um homem nessa sala. Que bom que você chegou, né? O Emerson é um aluno muito presente, é o embaixador da sala, né? O representante da sala do 4º semestre. E ele é muito querido também. Que bacana, ó, ele falando oi aí. Ó, a Kathleen está dizendo aqui, uma aluna. A Kathleen, meu sonho é estar no Japão também. Olha só, olha, vai lá. A Claudinha depois te dá o caminho das pedras, viu? Com certeza. A Claudinha vai ser também uma das minhas entrevistadas aí, ou né, um bate-papo aí com entrevistada, porque não é uma entrevista, né? Mas ela vai ser convidada também para a gente fazer uma live, para ela contar as peculiaridades aí da vida dela também no Japão, né? Bacana. Então, Ale, vamos lá contar um pouquinho, né? Acho que é uma coisa que muita gente quer saber, quem não te conhece também, né? Quer saber sobre a sua trajetória, como é que você chegou no secretariado? Conta um pouco para a gente, que é importante para os alunos que estão assistindo, para as secretárias que já atuam, né? Que não te conhecem, que querem conhecer um pouco mais, né? Saber como é que você entrou nesse mundo secretarial. Conta um pouco para a gente da sua trajetória. Tá joia. Bom, eu também preciso agradecer todo mundo que está aí investindo esse tempo para ficar com a gente, deixou de fazer outras coisas para estar aqui com a gente hoje, então super obrigada pela audiência. Eu espero que um pouquinho que o que a gente vai dividir aqui hoje possa inspirar vocês, ajudar vocês a tomarem algumas decisões ou até repensarem questões da carreira de vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, acho que tem alguma coisa que pode ajudar vocês aí. Ok. Bom, como vocês já sabem, meu nome é Alexandra, eu sou natural de Brasília, nasci lá no Planalto Central, na Terra do Poder, e fiquei em Brasília até os meus 17 anos, quando eu resolvi ir para São Paulo, com um dos objetivos era ser aeromoça. Então, vocês que viram um pouquinho da minha bio como é que fala? No advertisement da live, vocês viram, na propaganda da live, vocês viram que eu fui aeromoça. E eu saí de Brasília com 17 anos, fui para São Paulo buscando esse sonho. E aí eu comecei a fazer o curso em 2001. Eu comecei a fazer o curso, fui selecionada pela TAM, Linhas Aéreas. Estava super feliz, só que vocês se lembram o que aconteceu em 2001. Eu imagino que vocês se lembrem. Aconteceu o 11 de setembro. As torres, né? As torres gêmeas foram atacadas e a aviação comercial mundial entrou em crise. E com isso, eu e mais um monte de gente perdeu o emprego. E aí eu fiquei um pouquinho nesse primeiro período assim sem saber o que fazer, porque ser aeromoça era realmente uma coisa que eu queria muito, ardentemente desejava ser aeromoça, mas não podia estar nos meus planos naquela época porque não tinha mais espaço para mim, né? Tinha muita gente no mercado com experiência e eu tinha acabado de começar, então dificilmente eu conseguiria alguma coisa. Foi quando eu fui trabalhar na Caixa Econômica Federal. Foi super legal, eu fui Posso Ajudar, então aquele pessoalzinho de jalequinho azul. Foi um trabalho muito bacana, porque eu pude... Na aviação eu fiquei super pouco tempo, na empresa eu fiquei só 3 meses, eu fui para a Caixa Econômica, fiquei lá por 6 meses, um contrato temporário, e ali eu consegui colocar em prática essa questão do atendimento, e foram coisas que foram me ajudando depois na minha carreira como secretária também, né? O lidar com o cliente, que a gente lida muito com cliente interno, externo.
Então foi um trabalho muito recompensador para mim. Eu gostava muito e eu gostava de atendimento, gostava das pessoas, e quanto mais, eu sempre brinco com os meus amigos, falo que quanto mais vinha aquela pessoa pobre, humilde, pedindo desculpa por ter nascido, mais esse era o cliente que eu gostava, era o cliente que eu amava. Ele chegava, estendia o tapete vermelho para ele, fazia ele se sentir em casa, e eu realmente amava fazer isso. Só que aí quando meu contrato acabou, por mim, eu continuava sendo Posso Ajudar. Infelizmente, ganha muito pouco, né? Então, eu tinha que fazer outra coisa na minha vida. E aí, uma pessoa, pelo menos para mim, assim, uma pessoa que não sabe muito o que é fazer na vida, vai fazer o quê? Vai buscar o quê? Administração. Procurei curso de administração, mas assim, eu não queria fazer qualquer administração. Eu queria fazer numa faculdade top, né? E naquela época, uma das faculdades top era a FGV. Só que isso, gente, há 21 anos atrás, eu tive que fazer conta para saber. Há 21 anos atrás, como é que fala? Perdi um pouquinho a minha linha de pensamento. Há 21 anos atrás, eu procurei a FGV e eles só tinham um curso integral e custava R$ 1.300. Então, assim, não dava para fazer isso. Aí eu resolvi... Tem alguém que está com o microfone ligado. Aberto. Tem o microfone aberto aí. Era um pouquinho só. Fecha aí, Val, para nós. Que isso está me atabalhoando. Era um pouquinho. Conseguiu? Sim. Deixa eu ver esse muto aqui. Muta todo mundo e aí eu me desmuto aqui. Tá, era um pouquinho só. Pronto. E aí eu falei, bom, então essa eu não vou procurar uma outra alternativa. Foi quando eu encontrei o secretariado. Eu não me lembro exatamente como foi, mas eu encontrei o secretariado executivo trilingüe. E para mim o fato de ser trilingüe era uma coisa importante, porque como eu ainda tinha vontade de voltar para a aviação, eu falei, bom, eu faço esse curso, vai ser um curso de 3 anos, né? O curso que eu fiz era 3 anos, eu vou sair daqui com diploma de ensino superior e vou sair daqui com português bombando, inglês melhor ainda e o espanhol, que eu não tinha nenhum conhecimento. Falei, bom, já vou começar com espanhol. Na época eu falava francês e não falo mais. Mas aí eu resolvi fazer esse curso e me apaixonei pela profissão. Gostei da FECAP, e aí comecei a fazer estágios e tal, e aí eu falei assim, eu acho que eu vou continuar aqui, acho que eu vou ficar com os meus pés no chão, não vou mais para as nuvens, não. Que legal, nossa, que gostoso, né? Que história, né, gente? Você falou de administração. Bem rapidinho. E hoje é o dia do administrador, né, aqui no Brasil. Hoje se comemora o dia do administrador. Tanto é que hoje eu até curti, coloquei uma frase lá para o Sadal, né? Que o Sadal é administrador, né? E ele está na FEI, aí eu coloquei uma homenagem para ele lá. Mas é muito legal. Não, sua história é inspiradora, né? Você trabalhar como aeromoça, que também era um sonho meu ser aeromoça quando eu era criança, né? Só que aí, na época, assim, tinha assim, muitos, né? Tinha muito problema com relação a isso. Não podia usar óculos, não podia, não sei o que. Tinha várias coisas, né? Que tinham impeditivos para mim, né? E como eu uso óculos há muito tempo, então na época eu não tinha lentes. A gente também não fica sabendo de nada direitinho, né? Você ouve alguma coisa e acha que aquilo é a verdade, né? Eu não fui atrás, né? Aí eu resolvi fazer outra coisa, mas resolvi ser secretária, né? Fazer outra coisa não, resolvi ser secretária. Isso é bacana também de ouvir, né? E de administração, ir para o secretariado também é algo que acontece assim com várias pessoas, né? Eu mesma tenho alunas que se matricularam em administração e depois perceberam que o secretariado seria melhor para a vida delas, né? Para a profissão mesmo, para a carreira.
migraram, né? Isso é muito bacana, né? Quando a pessoa tem essa consciência, né? Eu não quero esse curso mais, eu quero esse, né? E o caminho que você escolher, você primar pela qualidade, né? Muito legal. E aí as empresas, aí você trabalhou, conta aí um pouco das empresas onde você trabalhou, o que que você fez, se foi estagiária, né? Se você já entrou como estagiária, depois foi efetivada, conta um pouco, porque os alunos, eles gostam também de saber, né? O tempo que a pessoa leva, né? Para ter esse crescimento, né? Para sair de uma área de estágio para uma área efetiva. No meu caso, o meu primeiro ano eu estagiei num escritório bem pequeno, um escritório praticamente familiar. Eu era recepcionista / secretária, então eu fazia bastante essas coisas administrativas. Eu não cuidava da agenda da nossa chefe, isso era uma outra secretária que fazia. Ela era uma secretária muito experiente, espetacular também. E aí eu fiquei mais ajudando ali nas rotinas do escritório, quando surgiu a oportunidade de ir para a Mercedes, que na época era Daimler Chrysler do Brasil. Isso, Daimler Chrysler. Eu fui, fiz a seleção e tal, e passei. Isso foi em 2003 que aconteceu. Eu lembro Finalzinho de dessa 2003. fase. Finalzinho de 2003, início de 2004, eu comecei na Mercedes. E eu não sei como está hoje, mas na minha época, o estágio de secretariado, você tinha um pool de estagiárias. No nosso caso, eram 15 pessoas na nossa turma. E nós éramos alocadas em diferentes áreas que necessitassem de suporte. Por exemplo, a secretária ia sair de férias, ou ela tinha licença maternidade, ou ela estava de licença médica. Então, uma de nós, na minha época, infelizmente, só tinha mulheres, mas eu espero que hoje isso tenha mudado bastante. Mas na minha época, nós éramos um grupo de mulheres apenas, então uma de nós era alocada numa dessas áreas para dar suporte. Eu fiquei na Mercedes 2 anos como estagiária de secretariado, e nesses 2 anos eu trabalhei em 10 áreas diferentes. Eu trabalhei em marketing, comunicação, em logística, trabalhei na contabilidade, trabalhei em engenharia, em diferentes várias áreas. De engenharia, várias áreas. Conheci muita gente, eu sou uma pessoa muito extrovertida, como vocês podem ver. E eu conhecia muita gente. Tinha um pessoal que brincava, falava que eu era mais conhecida que nota de R$1. Realmente. Às vezes eu queria fugir, então um almoço sozinha, só por mim mesma, sentadinha na mesa, mas não tinha jeito. Vinha lá o pessoal em fábrica, né? Então vinha lá o pessoal, ai, Ale, posso sentar com você? Claro, senta aí, vamos lá. Então, foi muito legal. Foram 2 anos muito intensos e muito bons. Aprendi pra caramba. No meu estágio na Mercedes, eu tive uma secretária que foi muito importante. O nome dela é Vanessa Valente. Não sei se a nossa colega que trabalha na Mercedes hoje conheceu a Vanessa. A Vanessa é uma secretária, ela trabalhava na engenharia e ela era, assim, o que a gente chama de powerhouse. E ela era dessas secretárias, assim, assessora mesmo, né? Ela já estava num nível mais elevado, o chefe dela era, se eu não me engano, ele era diretor. E ela ajudava com muitas coisas que vão além, né, do dia a dia, de agenda e tal. Então, eu aprendi muitas coisas com ela. Ao final do meu contrato com a Mercedes, a gente não teve, na minha época não deu para ser efetivada, mas logo que terminou, eu consegui emprego no Unibanco AIG, que era uma joint venture que o Unibanco tinha com a AIG, na parte de seguros. E ali no Unibanco eu fiquei por 2 anos e meio. Ah, que legal. Mas então, durante todo o meu período de faculdade, eu fiquei como estagiária. Nós tivemos pessoas na nossa turma que, durante a faculdade, conseguiram ser efetivadas, mas isso depende muito da empresa. A empresa tem essa possibilidade. É legal. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Claudinha está perguntando, Ale, nessa época você já falava inglês? Eu acho que é na época anterior, talvez quando você era comissária, né? Então, na época que eu era secretária, na época que eu era comissária, eu falava francês, eu não falava inglês. Eu tinha estudado em casa, meio macarrônico, mas
com a professora Alzira, querida, Alzira, que lendária pena que ela não professora está aqui, né, Alzira, da Alzira? FECAP. Alzira, linda. Eu consegui ajudar a melhorar muito meu inglês. Então, quando eu fui para a Mercedes, eu lembro, gente, bom, todo mundo que está aqui já deve ter passado por isso. Meu primeiro dia de estágio na logística, eu já tinha, sei lá, 4 meses de Mercedes, tocou o telefone e era uma ligação internacional. Aí tinha uma secretária do meu lado, aí eu Ai, fiquei meu do lado Deus. dela, assim, sentada, esperando, e ela olhou para mim e falou assim, você não vai atender? Aí eu falei assim, é para eu Regalou o atender? olho, né? Aí ela falou assim, sim, por favor. Aí eu atendi, nossa, gaguejei, perguntei o nome da pessoa 15 vezes, mas depois disso eu perdi o medo, e aí continuei falando, e aí foi destravando a língua, e foi tudo, melhorou tudo. Ai, que legal. Tem alguns comentários, mas eu lembrei de uma coisa muito engraçada, gente, com relação à Alexandra, né? Não ela exatamente, mas uma coisa que aconteceu na época que ela estudava lá na FECAP. É uma coisa, não sei nem se ela sabe disso, mas se eu contei na época, se eu não contei, você vai saber agora. Ela indicou uma secretária para dar uma palestra no evento. Você lembra? Você indicou uma secretária da Mercedes para dar uma palestra. Foi, no EA7. Aí Esse é bom. e aí assim, ela fez o contato, depois passou para mim e eu que continuava conversando com a palestrante, né? Com a secretária palestrante. Aí tudo bem, né? Passou, tal, ela deu a palestra, foi tudo bem, correu tudo bem. Só que o nome dela era o nome de uma amiga, assim, tinha o primeiro nome, né? Eu não lembro o nome dela, mas era o nome de uma amiga também. E certa vez eu fui fazer um churrasco com pagode, ou um pagode com churrasco, né? Que todo mundo que me conhece sabe que eu adoro, né? Eu E eu também. fui, mandei convite para várias pessoas, e o nome dela foi, eu pensando que era minha amiga, eu coloquei o primeiro nome e foi o dela. E o pior de tudo, ela respondeu. Ela falou assim: olha, eu tenho um compromisso, senão eu. Olha, até hoje, quando eu lembro disso, eu falo, Valquíria, como você é. Olha, eu fico. Na hora que eu vi a resposta, eu falei: caramba, mandei um negócio errado para a mulher. Caramba, não era para minha amiga, tal. Não, e o mais interessante é que ela foi super educada, né? Ela falou assim: olha, infelizmente eu tenho um compromisso, senão eu iria. Ai, Mas foi gente. muito legal, muito legal. Uma particularidade, uma coisa que acho que você não sabia. Não, não sabia. Olha, a Vilma, aliás, a Vilma, bem-vinda, Vilma, maravilhosa. A Vilma é uma amiga querida também. A Vilma é formada em administração, ela colocou até aqui, ó. A Vilma, ela trabalha na Magazine Luiza. Vilma é um show de garota. Ela também vai fazer uma live comigo, porque ela tem muita coisa para contar, gente, muita coisa bacana também, né? Ela fez imersão, curso de inglês fora, então ela tá assim, a toda, né? Ela diz assim: sou formada em administração, a administração dá uma visão ampla de negócio, contribui bastante com o secretariado. Eu concordo mesmo, Sem contribui dúvida. muito, gente, ajuda muito na profissão. Aí a Cláudia fez um comentário super legal aqui: Hollywood, Coca-Cola e Alexandra. Falando de você, né? Você é muito conhecida, fala com todo mundo, né? E a Alexandra de Almeida, lá da Mercedes, fala que não, falou aqui que não conheceu a Vanessa, tá? Ai, que Ah, pena. e a Cleide tem uma história aqui com você também. Aí depois você continua com a sua trajetória. É só falar o da Cleide aqui. Ah. A Cleide diz assim que você também é cantora, tá? Que você é cantora, que você Ai, meu Deus, eu já cantava sei o lá que é. na aula, né? Ela cantava, deixa eu ver, Alexandra cantava Arco-Íris, né? Arco-Íris, né? Se não me engano. Arco-Íris da Xuxa, Ah, o mega arco-íris da Xuxa. É que extrovertida. nessa época eu tinha uma blusa de frio que era toda colorida e as meninas me zoavam, falando que parecia um arco-íris. Aí eu falei assim, é um arco-íris? Aí eu fui lá na FECAP e tinha aquela coisa tipo auditório, assim. Aí eu fui lá no púlpitozinho, assim, no palquinho lá na frente que tinha e comecei a cantar. Vou pintar um arco-íris. Foi muito legal. Ah, legal. A Vilma está dizendo aqui, ó. Mas tá vendo como tem história, né? Se a gente parar um dia, É, nós precisamos escrever um livro sobre essas histórias, né? sobre as Aí teria histórias. coisas assim maravilhosas, né? Ela pergunta assim, a Vilma. Quando a Alexandra diz que a assessoria fazia muito mais, muito mais, né, muito além, né, das atividades, ela pediu para você contextualizar o que seria esse fazer além, tudo que você fazia.
No caso da Vanessa, por exemplo, o que ela fazia de, além que eu, assim, o que eu queria dizer assim, além de gerenciamento de agenda, atendimento telefônico, que tinham sido as áreas que eu tinha tido mais exposição na Mercedes até então. Ela meio que geria as reuniões de time. Ela era o chefe dela, geralmente não. Quando ele podia, ele participava, mas geralmente ele tinha uma agenda muito complicada. Então, quem fazia as reuniões com os gerentes dele e quem tocava as reuniões era ela era responsável pela. Se eu não me engano, na área dela tinha mais de 100 pessoas. Então, ela coordenava grupos de trabalho para fazer coisas de equipe, fazer evento de time no final do ano. Geralmente, assim, as secretárias acabam ajudando muito com isso, mas eu via assim, elas muito em questão de suporte. No caso da Vanessa, ela liderava essas coisas. Então, isso que ficou bastante marcante para mim. Ela tinha ela era bem proativa, bem empoderada, a mulher empoderada mesmo. Muito bom. Bem bacana. Agora tem uma pessoa aqui que fala algo, né, que só de ler você já vai saber quem é, né? Alexandra não foi efetivada na Mercedes, mas conheceu o amor da vida dela e é casada até hoje. É o marido, né? Eu falei, eu não vou conseguir ficar na Mercedes, mas um souvenir eu vou levar. Conheci o Anderson no meu último ano de estágio e depois que eu saí da Mercedes só a gente começou a namorar e já faz 15 anos que nós estamos juntos. Puxa vida, 15 gente, que anos. 10, nossa, muito legal, né? Muito Que legal. bacana, viu, Anderson? Que bom que você está aí também, né? Tá vendo? Tá Até hoje, prestigiando. né? Eu falei para ele, senão o chinelo ia cantar aqui em casa hoje. A Mercedes ficou para lá, né? Mas o casamento, né, perdura, né? Isso é muito Perdura, legal. total. E a tua sobrinha, ela pergunta aqui, tia, em que ano você entrou na Boeing? Aí você já pode emendar com a Boeing. Aí, na trajetória, você já pode contar um pouco também. Tá. Antes da Boeing tem um pouquinho, Tá. depois que eu saí da Mercedes, eu entrei no Unibanco AEG, só para a gente continuar na linha do tempo, né? Legal, na linha, No Unibanco AEG, na linha da teve história. uma coisa que aconteceu ali que foi muito, muito interessante, que é uma coisa que eu queria muito dividir com vocês. Eu entrei no Unibanco. Eu estava assim, super no início da profissão, estava super feliz, né? Era meu primeiro emprego, foi meu primeiro emprego de carteira assinada depois que eu saí da aviação. E eu lembro que eu tinha um pavor de ser mandada embora. Era assim, eu era apavorada. Morria de medo de ser mandada embora. E eu lembro que depois do primeiro ano de empresa, a gente teve avaliação de performance. E eu lembro que meu chefe falou assim, não, vamos fazer a sua avaliação de performance. Eu não consegui dormir, 3 dias sem dormir, passando mal, porque eu achava que ia ser ruim e tal. E aí, quando nós fizemos a avaliação, ele tinha falado para mim, olha, tá tudo bem? Eu falei assim, eu tô super nervosa, tô insegura. Ele falou para mim assim, olha, você devia confiar mais no seu taco, porque eu tenho 17 anos de empresa, eu nunca vi alguém ser tão bem avaliado que nem você no primeiro ano que está aqui. Então, isso foi uma coisa bacana para me ajudar a ter um pouquinho mais de confiança no meu taco. Mas assim, então como secretária, eu fiquei um ano e pouquinho como secretária, só que já desde a época da faculdade eu tinha tido alguns eventos assim que tinha acontecido assim de sentir um pouquinho de preconceito que a nossa profissão sofre, né? Então aquela coisa assim de, o que você faz? Sou médico. Ai, médico, que legal, em que hospital você trabalha, tal? Ou, eu sou advogado. Que legal, qual que é a sua área no direito? Então eu sou secretária. Licença, eu preciso pegar um drink. Sabe assim? Eu experimentei algumas dessas experiências e tinha outras pessoas também que também tinham experimentado Gente alguma coisa ri, mas é parecida. sério, né? Meu Deus do É céu. sério, é sério. E isso ajudou a minar um pouco da minha autoconfiança em mim mesma, na profissão e tal. E eu lembro que uma das coisas até que foi dito para mim, isso foi dito para mim diretamente, foi que o trabalho de uma secretária qualquer pessoa sem cérebro pode fazer. Olha Isso só. foi Nossa, assim isso choca, muito. né? Não, foi muito chocante. Isso foi uma coisa que ficou virou um estigma para mim. E eu lembro que quando eu estava no Unibanco, eu
em determinado momento eu falei assim, eu queria fazer mais, eu quero ter outras oportunidades, eu quero liderar projeto, eu tenho potencial, né? E meu chefe realmente viu que eu tinha, né? Eu era uma pessoa proativa e tal, e ele falou assim, eu aguentava pancada, né? Aguentava pressão. Ele falou assim, eu tenho essa outra oportunidade aqui. Ele me deu a oportunidade, e só que eu estava com tanta vontade de sair do secretariado, de sair daquele estigma do secretariado, que para mim era um estigma, que eu nem sabia onde eu estava me metendo e fui. E foi um dos piores erros que eu já cometi na minha vida, mas foi um erro que me foi muito benéfico. Naquele ano e meio que eu fiquei ali naquela área, foi muito doloroso. Eu que era essa pessoa que sempre chegava rindo, brincando e alegre, virei uma pessoa assim, que tinha uma nuvem na minha cabeça, eu chorava todos os dias no trabalho, eu estava extremamente infeliz. Em vários momentos eu conversei com o Anderson a respeito de pedir demissão. E assim, foi muito, me abalou muito. Até que eu fiquei doente, fisicamente doente, tive que fazer uma cirurgia por causa disso, que foi motivado por estresse. E aí eu resolvi tomar um rumo novo na minha vida, e graças a Deus esse tomar um rumo novo acabou se alinhando com a oportunidade que o meu marido teve de vir para os Estados Unidos a primeira vez. Então eu saí do Brasil, a gente veio para cá, eu fiquei um pouco de tempo aqui. Mas eu falei para ele que quando nós voltássemos para o Brasil, eu tive outras oportunidades de trabalho aqui, a gente pode falar um pouquinho depois sobre isso, mas depois eu falei para ele que depois, quando eu voltasse para o Brasil, que eu queria voltar como secretária. E ele me perguntou por quê? E eu falei para ele assim, porque eu queria fazer as pazes com a profissão, eu queria ter orgulho de ser secretária. Hoje eu falei, uma coisa, a maturidade me trouxe a compreensão de que a opinião das outras pessoas, ela é válida, ela pode ser levada em consideração, desde que seja uma opinião construtiva, né? Aquilo que te destrói, você simplesmente joga no lixo. Mas o que eu achei muito importante era justamente resgatar esse orgulho de ser, o orgulho de ser a profissional Alexandra como secretária. Quando me for apresentada alguém, fala assim, sim, sou secretária com orgulho. Você quer pegar seu drink? Tchau. Eu vou conversar com outra pessoa. É isso Tchau e mesmo. benção. E eu acho que também essa questão de... Como eu já também ia com essa síndrome do underdog, de me sentir mais para baixo, isso também já fazia com que a pessoa perdesse o interesse em mim, né? Só que agora a situação é totalmente diferente. Hoje eu tenho super orgulho de fazer isso. E quando a gente voltou para o Brasil, que foi em 2013, eu tive a oportunidade de ir para a Boeing, e eu trabalhei na Boeing de 2013 a 2016, quando eu voltei para os Estados Unidos novamente. Então, essa trajetorinha aí para contar para vocês por onde eu passei até chegar na Boeing, com esse período que eu acho que foi super válido, foi de muito crescimento para mim, um momento de muita reavaliação, de ganhar autoestima, de saber quem eu sou profissionalmente e de perceber que eu preciso absorver aquelas coisas que me põem para cima e não que me põem para baixo. Muito legal, Ale, muito inspiradora. Deixa eu só falar uma coisa aqui que eu errei. Foi a tua irmã que falou do Anderson, não foi ele, viu? Foi a Marta. Ela falou não, que foi imaginei. a irmã dela. Eu imaginei. Foi ela que falou. Deixa eu ver se tem algum comentário. A Raquel falou também que passou por isso, né? Isso foi falado para mim também numa multinacional, então ela também sentiu um problema parecido com o seu, né? E que mais aqui? Tem a Kathleen tá falando, né, que infelizmente a profissão sofre preconceito, né? Sofria mais, viu, Kathleen? Muito mais, né? Eu acho que hoje melhorou, assim, é menos, né? Mas ainda tem, claro que ainda tem. Por isso que é importante nós valorizarmos, né? Nós levantarmos a bandeira, porque se a gente ficar esperando as pessoas valorizarem e você ficar na sua, as pessoas falam da profissão, se fala, é porque elas não conhecem. Eu sempre falo isso em sala de aula, a gente precisa conhecer a profissão e tem que valorizar, gente. O Brasil também, que a profissão no Brasil, ela é muito bem estruturada. Diferentemente de outros países, né? A Alexandra depois vai falar da empresa dela, um pouco sobre isso, mas é importante valorizar a nossa profissão aqui.
E não ficar enchendo a bola só de outros lugares, né? Ah, em tal país a profissão é melhor. Não, o Brasil está muito bem estruturado em tudo isso, né? Isso vale em função do que a gente faz, né? Do nosso trabalho, né? De tudo que nós plantamos aí dentro dessa, né? Dessa seara aqui no Brasil. Deixa eu ver. Na Boeing foi onde ela conheceu essa amiga. A Raquel tá falando que foi na Boeing que ela te Amiga querida. conheceu. Que bacana, né? Nossa, muito legal, né? Eu acho que quando a gente começa, né, a falar da profissão, e aí eu vejo algumas partes aí, você falando, eu queria ficar de bem com a profissão, eu queria fazer as pazes com a profissão. Isso é muito legal, né? Voltar a ser aquele profissional e jamais ter vergonha, sabe, desconforto em falar que foi, que é, né? Eu não tenho vergonha nenhuma também, viu, gente? Eu Não, eu vou te falar, Val. Eu falo hoje para quem for, não é qualquer pessoa que pode sentar na minha cadeira. Muito menos sem cérebro. Tem que ter muito cérebro, tem que ter muito cérebro, tem que ter muita capacidade de negociação, muita capacidade de articulação. Você tem que saber lidar com o seu cliente, tanto interno quanto externo. Não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa que sabe lidar. E tem que ter muita inteligência emocional. Então, hoje, assim, eu falo, que bom que eu cheguei nesse ponto em que eu falo assim, caraca, sou secretária e sou assim, adoro o que eu faço, amo. Eu falo que eu brinco, aqui no meu caso, hoje, eu faço muito gerenciamento de agenda, que a minha chefe é uma loucura a agenda dela. Então, grande parte do meu tempo é dedicado a isso. Então, gente, eu estou toda hora negociando. Gente, ó, preciso disso, preciso daquilo, tal. Hoje a gente, um ajuda o outro. Então, é isso. Não é qualquer pessoa que Não, pode sentar numa é cadeira. verdade, eu concordo com você. Muito legal. Precisa ter realmente muito cérebro, né, muita dedicação, muita Muito, competência. Tudo isso a gente tem de sobra, né? muito. Aqui tem um comentário da Idelma, Idelma Gil. É tua amiga, Idelma? Não. Idelma, não, tua amiga? Deixa me ver. Eu não sei se será que é a Edelmira que entra como Idelma aqui? Agora eu já não sei. Se for a Edelmira, é lá de Cabo Verde. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se ainda hoje existe preconceito também nos Estados Unidos. Uma boa pergunta, hein? Olha, eu posso falar da minha experiência. Eu trabalho na Nike, já tem 3 anos que eu tô como secretária aqui na Nike. Eu vou falar para vocês a frase que o meu chefe que me contratou me disse. A Nike só funciona por causa das secretárias que aqui estão. Nossa, Ele palma foi, para ele ele. assim, o meu chefe era maravilhoso. Hoje ele não está mais comigo, com a gente, ele mudou para outra área, mas eu estou com a minha chefe, que foram os dois. Eu entrei para dar suporte para os dois, para a Virginia e para o Sunny. E o Sunny sempre falou isso, que a Nike funciona por causa das secretárias. Se as secretárias não estão trabalhando direito juntos, a Nike não vai conseguir ir para frente. Porque a gente abre os caminhos para a galera se reunir e fazer com que as coisas aconteçam. Fantástico. Então, assim, na Nike, eu sinto muito orgulho. Eu trabalho na área de sustentabilidade e a secretária do nosso CSO, que é o Chief Sustainability Officer, ela está liderando uma equipe interna, já faz 2 anos que eles, todo ano, no dia do secretariado, eles fazem aqui com a gente. E eles acabaram de lançar uma newsletter mensal. Então, tudo isso para fazer o quê? A Nike acabou de contratar um business partner de RH só para a função de secretariado. Então, a Nossa, gente está tendo um cuidado, porque as nossas funções, elas acabam... nós fazemos parte do time, mas o nosso trabalho é diferente do trabalho que as nossas equipes executam. Então, a gente precisa ter um olhar um pouco diferenciado quando a gente faz, por exemplo, comprometimento de metas, quais são os nossos objetivos para o ano. É um pouco diferente, por exemplo, da minha equipe, por exemplo. Então, é muito bacana a gente ter... Isso é uma coisa que está em andamento, é uma coisa que tá em formação, mas só o fato da Nike contratar uma pessoa exclusiva
de RH para cuidar do secretariado dela, tanto das senior admins, que é o meu caso, quanto das executive assistants, isso é muito bacana. Então, assim, eu sinto muito orgulho, sinto orgulho de todo mundo, as equipes são super boas, não existe distinção, é muito bacana, é muito legal. Ai, que legal. Tem várias pessoas aqui comentando, né? Falando que espetáculo, né? Ter um VP dedicado. Foi muito difícil conquistar. Ah, é uma pergunta agora. Foi muito difícil conquistar uma vaga como secretária nos Estados Unidos? Não. Antes de entrar nessa vaga que eu estou agora, eu fiquei 2 meses trabalhando numa outra vaga temporária, que acabou não dando certo, porque o meu perfil não bateu com o da vaga, mas nada como aquilo que aconteceu no Unibanco, bem diferente. Mas, graças a Deus, eu tinha maturidade o suficiente para, cedo no processo, perceber que aquilo não era um good fit para mim, não era uma coisa que era boa, aquela vaga não era para mim, né? Então, eu acabei terminando e tal. E aí, eu fiquei um tempinho parada, por decisão própria, e quando eu resolvi voltar, eu falei assim, agora eu quero voltar como secretária. E para mim foi super fácil. Entre a minha decisão de aplicar para uma vaga de secretariado e conseguir a vaga foi 2 semanas. Nossa. Até porque o mercado também, eles estavam precisando, tal, o mercado não estava como está agora, com tanta gente desempregada. Mas uma coisa que foi fundamental para mim, para eu conseguir essa vaga, foi essa questão de conseguir... Eu me conectei com os meus chefes imediatamente, não só com os meus chefes. Antes de eu ser entrevistada pelos meus chefes, eu fui entrevistada pelas assistentes que iam trabalhar comigo. E Nossa, elas foram assim, 7 assistentes, me botaram numa sala, eu falei assim, meu Deus do céu, vou me atirar agora. Mas foi super legal, a gente teve um bate-papo super interessante, a gente falou sobre personalidade e tal. Todas americanas? Todas americanas. Para a gente saber se tinha química entre a gente desenvolveu, aí a química também se confirmou com os meus chefes, então foi uma coisa bacana. Mas eu não sei se talvez em um outro departamento poderia ser que eu não tivesse conseguido. Nesse caso especificamente foi bem fácil. Legal. O Emerson, meu aluno, está perguntando assim, ele falou, Alê, como você vê o mercado de trabalho para secretários? Qual é a sua percepção? Olha, que bom, Emerson. Eu fico muito feliz que você está aqui com a gente hoje. Isso é uma coisa que já faz um tempo que eu penso e a gente levou em consideração quando recentemente a gente contratou uma pessoa dentro do nosso time, abrir espaço para secretários homens, né? A gente acabou, no nosso caso específico, a gente não teve candidatos interessados, mas na Nike hoje a gente tem um número considerável de homens que estão fazendo a atividade de secretariado. E eu, particularmente, tenho um contato, é um contato distante, mas é um contato com um deles, o nome dele é Jason, e ele acho super incrível, assim, sabe, a maneira como ele lida com os problemas dele no dia a dia. Às vezes, por exemplo, uma coisa que pode me desesperar, eu vou conversar com ele, ele me acalma. Então, aqui na Nike, a gente tem um espaço aberto para isso. E tem uma pessoa que mora aqui na rua que eu moro, que ele é Executive Assistant no governo aqui. Então, a gente já conversou assim rapidamente e eu fiquei muito feliz de saber que aqui tem profissionais de secretariado homens. Que bacana. E você tem esse espaço aberto para eles. Tem uma pergunta aqui da Claudinha. Aqui no Japão, ela comenta, depois ela pergunta. Aqui no Japão, a lei permite que o cônjuge do expatriado trabalhe poucas horas por semana, até 20 horas. Você tem alguma restrição de trabalho nesse sentido nos Estados Unidos? Aê, Claudica, fazendo as perguntas boas. Então, tudo depende da categoria de visto que você tem, né?
Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela não pode trabalhar, o marido dela, ele é técnico de futebol, ela não pode trabalhar de jeito nenhum. Eu não lembro qual que é a categoria exatamente do visto dela, mas ela não pode trabalhar. No meu caso, a categoria de visto que eu tenho é a categoria L, de laranja. E eu posso aplicar, mando uma documentação para o governo americano, e eles me dão um cartãozinho chamado Employment Authorization EAD Document. Então, é um documento de autorização de trabalho que eles me dão, e ele tem validade de 2 anos, a cada 2 anos eu preciso renovar esse documento, e contanto que ele esteja em ordem, eu posso trabalhar tranquilamente, sem problemas. Muito interessante a pergunta da Claudinha, porque eu me lembrei de uma ex-aluna também que terminou o curso, eu acredito que foi um pouquinho antes de eu sair da FECAP, 2014. Ela me mandou uma mensagem pedindo para eu fazer uma declaração sobre o trabalho dela no EA7. E o quanto ela teve de aproveitamento tal, né? Então, porque ela pediu isso na FECAP e o Taiguara, como ele não era envolvido com o evento, ele não sabia como, e a coordenadora atual também não tem essa informação, né? Lá de trás, não conhecia nem chama Tatise, ela mora na Flórida. Ela também foi com o marido, que trabalha lá, tal, e ela me pediu essa declaração, porque o Taiguara fez uma, que ela estudou na FECAP, né, além do diploma, tal, mas ele fez uma declaração, né, anexou as notas dela, o histórico, né, e eu fiz essa do evento. E, assim, ela me passou, né, as coordenadas, o que eu deveria ter colocado, né, ali, né. Aí eu perguntei, né, qual era a necessidade. Aí ela falou que para trabalhar lá na Flórida, ela precisaria de anexar vários documentos, o que ela fez no Brasil, qual foi o aproveitamento dela na faculdade, além da faculdade, se ela tem algum projeto, alguma coisa muito interessante, né? Que eu não sabia que existia. Então, na Flórida tem algumas coisas também. Então, Val, eu não sei se cada caso é um caso específico, mas eu não sei se, no caso dela, talvez para um trabalho específico que ela quisesse fazer, mas em questão de você ter essa autorização de trabalho, pelo menos no meu caso, né, talvez o visto dela seja diferente, o requerimento seja diferente. É verdade, mas, eu acho que sim. A princípio, assim, essa questão de legislação para vistos e tal, ela cobre o território americano inteiro. Ai, que bacana, muito bom, né? Então, talvez seja para alguma coisa específica mesmo, né? Que ela precisa. Ou ela está pleiteando uma vaga que a empresa pediu também, né? Pode ser algo assim. E nós mandamos e ela ficou super feliz, né? Porque ela passou, inclusive, para uma tradutora juramentada. É um negócio bem, bem sério mesmo, né? É legal, né? Uma coisa que as pessoas me perguntam bastante também com relação a essa questão de trabalho formal empresas grandes como a Nike, né, grandes contratantes como a Nike, por exemplo, elas pedem a sua documentação e assim, se você não faz parte de um sistema, a sua autorização de trabalho vai para um sistema. Se você não faz parte desse sistema, eles não têm como te contratar. Então, assim, é possível as pessoas fazerem um trabalho mais informal, né? Uhum. Mas para você trabalhar numa empresa grande, né, como a Nike ou outras empresas do calibre dela, aí você precisa estar com a sua autorização de trabalho, tudo certo. Você tem que ter o CPF daqui que se chama Social Security Number também, então tem que estar tudo certinho. Porque tudo isso é interligado, né? Uhum. Ai, que bacana. Só fazendo um adendo aqui, que a Idelmira, como eu falei, ela é de Cabo Verde, a Idelma também é de Cabo Verde, né? Porque ela escreveu aí que ela é de lá também. Maravilha. Aqui tem uma pergunta. Você avaliou, da Maria Vilma, da Vilma, você avaliou a cultura da empresa antes de se candidatar para a vaga ou não? Então, aqui, onde eu moro, que é aqui em Portland, no Oregon, a Nike é a empresa dominante, né? O headquarters dela mundial é aqui na onde eu moro. Fica 15 minutos da minha casa. Então, assim, a cidade meio que respira Nike.
as pessoas, e as pessoas, né, vestem muito Nike, você vê... Aqui, especificamente, você tem muitos campos de futebol, de tênis, as pessoas têm muito comprometimento com atividades ao ar livre e com esporte. Então, como a Nike nasceu aqui, é meio que ela faz parte do DNA da cidade, né? E a Nike essa empresa que a gente vê tantos anúncios na televisão. Então, assim, eu não fiz um estudo específico da cultura dela, mas eu já estava meio que apaixonada por tudo isso que eu estava vivendo, de estar nesse ambiente que meio que respira a Nike. E depois que eu entrei, fiquei mais apaixonada ainda. Ah, que É uma legal, empresa né? muito legal, uma empresa muito É, bacana. e a gente ouve mesmo, né, falar sobre a Nike, né, que é uma empresa, eu conheci uma pessoa aqui no Brasil também que trabalhou na Nike, então ela Gente, uma sempre... coisa muito legal que aconteceu uma vez, da primeira vez que eu morei aqui, entre 2008 e 2013, eu não era secretária, mas eu fiz um trabalho temporário na Nike de 2 anos, em RH. Uma das coisas que aconteceu, assim, no verão, aqui em Portland, tudo muda. Fica o sol, aquela coisa, bem aquele estilo, assim, de verão americano e tal. E uma das coisas que aconteceu em 2011, estava fazendo os tryouts para as Olimpíadas de 2012. E teve um dia que o pessoal da delegação americana de atletismo, da parte de lançamento de martelo, lançamento de dardo, a galera dessas modalidades, eles foram fazer os tryouts deles no campus da Nike. Então a gente parou de trabalhar no meio da tarde, aí tinha barraquinha de cachorro-quente, de hambúrguer. Então, assim, numa quarta-feira à tarde, a gente parou de trabalhar e nós fomos todos para um campo de futebol enorme que tem no meio da Nike, que chama Ronaldo Field, em homenagem ao Ronaldo Fenômeno. Nossa, que 10! E aí a gente assistiu os tryouts dessa galera lá, foi muito legal. E isso é uma das coisas que já aconteceu entre tantas outras. Então, a Nike tem essas coisas, né? Por ser muito esporte e tal, é muito bacana ter esse tipo de coisa pra gente poder Eu participar. tenho uma pergunta minha, depois eu vou fazer uma da Priscila Costa, que é minha aluna, né? Priscila Tosi. É, assim, e a vestimenta? Como é que é o dress code aí da secretária? Ela trabalha com roupas mais formais? Como você trabalha numa empresa, né, que tem esse lado aí, é um negócio de esporte, que tem esse apelo, né? Como é que é a vestimenta? É mais ou menos formal? Ou cada dia você pode? Eu tenho o casual day? Como é que é? Então, isso é uma coisa que é muito legal. A vestimenta vai ser ditada pelo tipo de ambiente, tipo da empresa que você vai. Então, por exemplo, se você vai trabalhar no escritório de advocacia, é extremamente formal, terno, né? Uhum. Isso sem sombra de dúvida. Na Nike, é isso aqui, gente. Isso aqui é a minha roupa de trabalho, ó. Olha, camiseta. Camiseta, calça legging, de fazer ginástica. A gente vai de chinelo de dedo, vai de Olha, tênis. Meu cabelo, isso aqui é cabelo de trabalhar também, ó, cabelinho pintado. Aliás, uma coisa que eu acho super legal, como a Nike é uma empresa de vestuário e de calçado, né, ligado à parte de esporte, aham. a gente tem os designers e tem uma galera que é meio fashionista. Então, gente, tem um pessoal que vai trabalhar lá que você fica assim, embasbacado. Cabelo, assim, galera com cabelo. As mulheres negras na Nike, elas assumem o cabelo Black Black Power, Power. com aquelas tranças enormes, lindíssimas. Nossa. Uma galera, assim, cores vibrantíssimas, muitas vezes. Tem umas coisas que você fala assim, gente, se eu saísse na rua desse jeito, a pessoa tá maravilhosa, né? Com aquela roupa dela, esquisitíssima. Você Aham. fala assim, se eu saísse na rua com a roupa dessa, eu ia ser presa. E eu me botar na cadeia. A minha chefe mesmo, gente, a cada roupa que minha chefe vai trabalhar de vez em quando, que eu falo assim, meu Deus do céu. Uma vez ela foi trabalhar com um agasalho de atletismo com salto alto.
A minha chefe é toda fashionista. Aqui nós Então, falaríamos que ela é boco-moco, ou quer dizer que ela, né? Ela é, como é que, né? Boco-moco é uma coisa antiga, né? Mas ela não é fashion, nada, né? Muito pelo contrário, né? nossa, minha chefe é extremamente assim, e isso eu gosto dessa liberdade de que assim, a sua roupa não está associada O que você com faz, a a sua profissional que competência. você é, com o seu profissional. Que bonito, nossa, lindo, lindo saber. Isso aí eu não sabia mesmo, né? Até foi uma curiosidade mesmo minha. Agora, a Priscila pergunta assim, ó, e como funciona a questão de escolaridade, faculdade aí nos Estados Unidos? Tem alguma adaptação? Existe curso, né, para formar secretárias? Para Então, formar assistentes, né? Assistente, porque a nomenclatura não é secretária. Fala um pouco também sobre isso para isso. nós. Então, vamos falar primeiro sobre a questão da formação. Uhum. Não é como aqui, diferentemente do Brasil, a gente não tem um curso de secretariado executivo de bacharelado, né? Tanto que as vagas de secretariado que você encontra, a maioria delas é para pessoas com o nível, como é que fala? High school, como é que Técnico, fala? mais Não, técnico. o segundo grau Segundo grau, completo, segundo grau. né? E obviamente que quanto mais você estuda, tal, se você tem uma faculdade que seja X, administração ou qualquer outra faculdade de letras, isso te ajuda bastante, né? Que a sua escolaridade te ajuda na tua qualificação. O que você tem especificamente para o secretariado, tem uma associação chamada IAAP, que é Aham. International Administrative Assistant, Administrative. International Association of Association. Administrative Professionals. Isso É mesmo. é uma associação que reúne e representa os profissionais administrativos de secretariado, e eles têm uma certificação que você, uma vez que você faz essas provas, você estuda para as provas e tal, é uma prova bem densa, eu já fiz, eu já consegui essa certificação, agora eu preciso me recertificar, porque eu perdi perdi a janela, tem que fazer tudo de novo, bem feito. E aí, vou ter que estudar tudo de novo. E a cada 2 anos você precisa, acho que a cada 3 anos ou 2 anos, eles mudaram recentemente, você precisa se recertificar. Então, tendo esse certificado, é mais um plus, né, no seu currículo. E as empresas veem com bons olhos, né, porque isso acaba sendo um certificado mesmo de que você sabe o que você está fazendo, de que você se preparou para estar naquela posição. Então, curso superior não existe, mas a certificação ela existe. É isso mesmo. E o mais interessante aí, né, que você falou sobre, né, tudo que você está falando é muito legal, né? O que a gente ouve falar sobre essa parte da educação mesmo, né, que não tem curso, não só nos Estados Unidos, mas em outros países também. E essa certificação, eu me lembro que o Brasil, ele teve essa certificação, inclusive foi via FECAP, que a certificação chegou, só que deu um problema, não sei se foi perda de prazo, porque o Brasil, ele tinha na época um capítulo Brasil, dentro dessa associação, né? Dentro dessa associação que você falou, né? Dos Estados Unidos, né? Porque eu estava lembrando de outra agora. E tinha outras associações em outros países, mas essa IAAP, ela certificava algumas faculdades, né? Algumas instituições de ensino para fazer o curso naquele país. E algumas pessoas até conseguiram no primeiro momento fazer, né? Só que depois eles perderam o prazo, deu vários problemas, né? Aí eles tinham que fazer direto com os Estados Unidos. O Brasil já não podia mais fazer essa ponte entre essa associação e a instituição de ensino, né? Então, o Brasil perdeu uma grande oportunidade, né, de trabalhar com essa certificação. Muito legal. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta que é da minha aluna Monique. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Nossa, estou rolando aqui, o negócio não vai. Ah, agora foi.
Ah, espera um pouquinho só. Ah, tá aqui. Tem uma coisinha da Cláudia também, da Claudinha. Tô apaixonado pela Nike. Quem falou isso aqui é Monique Dutra. Nike é sensacional, meu Deus. É mesmo. E Delma também. Uau! Estou apaixonada pela Nike. Deixa eu ver aqui. A Ó, tô Vil. fazendo propaganda, eu vou falar pra minha chefe, ó, Te dá uma ajudei comissão, né? a Nike lá no É. Brasil. A Maria Vilma diz assim: pluralidade, inclusão, sensacional, né? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta que eu achei muito legal. A Monique Dutra pergunta: quais são as suas expectativas como secretária executiva, assistente, né? Você não respondeu isso também, né? Do nome, né? Da Lembra? nomenclatura, da nomenclatura. Para os próximos anos, quais são as suas expectativas? O que você acha que vai rolar aí nesse mercado, né? Se vai ter alguma coisa nova na nossa área? Como é que você vê tudo isso? Bom, vamos falar da nomenclatura primeiro. Isso. Muitas pessoas perguntam o que você usa, né? O que eu vejo bastante, de novo, eu falo da Nike porque é a minha experiência primária aqui, primeira, né? Uhum. Então, a gente usa na Nike ou Senior Administrative, Senior Administrative Assistant Uhum. ou Executive Assistant. E essas são nomenclaturas que você encontra também no mercado. Quando você vai buscar um trabalho, por exemplo, eu encontro bastante essa nomenclatura. Eu encontro também Office Manager e encontro também Personal Assistant. Secretary é um termo que caiu em desuso, né? É um termo que é visto por muitas pessoas, não por todo mundo. Eu andei lendo alguns artigos a respeito disso e a mensagem que ficou comigo é que esse termo, ficou muito marcado com aquela ideia da secretária, amante do chefe, a esposa do escritório, por causa de especialmente na cultura pop, lá dos anos 70, 80, ficou muito reforçada essa coisa da secretária amante do chefe, da mesma maneira que as comissárias de voo, né, as antigas aeromoças, que você hoje chama de comissária, houve essa mudança de nomenclatura também, por causa dessa associação negativa que esse termo tinha, né, do sexismo. Uhum. Então, tem pessoas que ainda usam, se denominam secretaries, mas geralmente, comumente as pessoas, quando se fala secretary, a pessoa fala assim, você quer falar administrative assistant? Você quer falar executive assistant? Então, a percepção geral das pessoas é que esse é um termo que você não usa mais. Ele não chega a ser totalmente pejorativo, mas é um termo que se você usar, você vai ver a pessoa falando assim. Torcendo o nariz, né? O pessoal vai torcer o nariz. No Brasil já tem essa tendência, né? Muitas empresas já aderiram também a essa nomenclatura de assistente, né? E assessora, mas como o nome da profissão ainda, como a gente tem uma lei de regulamentação e o nome é secretária técnica ou, né, profissional de secretariado, porque tem homens na profissão, profissional de secretariado técnico e profissional de secretariado executivo. Por isso que ainda se mantém esse nome, né? Mas, assim, vários profissionais na carteira profissional, quando são admitidos, são como assistentes, né? Então, é uma tendência. Então, no Brasil, a gente não tem, né? Não tem, ninguém estranha tanto falar secretária, porque nós temos isso na cultura mesmo, né? Agora, em outros países, a Valéria, inclusive, falou isso na live dela, que na Inglaterra também não fala mais secretária, né? A maioria é assistente mesmo, né? A Claudinha coloca aqui uma coisa muito interessante. Nos Estados Unidos, zero importância para a relação roupa versus competência. No Brasil, bastante importância. E no Japão, extrema importância. Muito legal saber disso, viu, Claudinha? Depois você tem que falar isso para nós na sua live, tá? Anota aí, tá? Deixa eu ver aqui. Uma coisa que você tinha pedido para eu falar é sobre qual que é a minha perspectiva para a profissão. Isso, da pergunta da Monique, isso. Então, tô falando assim, essa é a minha perspectiva, é um ponto de vista pessoal, né? De uma pessoa que está empoderada de secretariado nos últimos anos recentes.
Eu acredito assim, secretariado é uma função que não vai desaparecer, né? Aliás, eu sempre falo com as pessoas, se fosse uma função que não fosse importante, ela não existiria. As empresas não contratariam e não pagariam bem profissionais de secretariado se essa profissão, se essa posição fosse irrelevante, se ela não tivesse importância, né? Então, eu acredito que o que está acontecendo bastante é você ter na Nike, por exemplo, que é o perfil que tem mudado nos últimos anos, que eu converso com as pessoas que trabalham lá há mais tempo do que eu. Antigamente você tinha secretárias para níveis gerenciais, diretoria sênior e assim por diante. Hoje, só a diretoria sênior que tem secretária, e essas secretárias, vamos falar, esses profissionais de secretariado, que assessoram essas pessoas, também assessoram mais de um senior director, por exemplo. Eu, por exemplo, tenho 2, mas eu tenho amigas que têm 4 pessoas que elas assessoram. Então, a tendência, eu acredito que é assim, você ter uma pessoa cuidando de mais pessoas, o que acaba assim, de uma certa maneira, se você cuida de muitas agendas, por exemplo, te falta tempo para você fazer outras coisas, fazer eventos ou ou participar de algum projeto específico no time por causa da sobrecarga, né? Mas na Nike, por exemplo, a partir de secretária de VP, profissional de secretariado de VP, eu vou me corrigir sempre que eu falar secretária. Tá. Profissional de secretariado de VP para cima, essas pessoas já assessoram apenas uma pessoa, o que dá para essas pessoas, para esses profissionais, mais oportunidade de serem assessores, né? De se envolverem com temas que não são somente agenda e coisas mais corriqueiras do dia a dia, né? Hoje, a minha função é muito mais... Eu brinco que eu jogo Tetris o dia inteiro. Lembra do Tetris? Aquele joguinho que você tem que ficar encaixando as coisinhas? Eu falo que eu jogo Tetris no nível super avançado todos os dias, o dia inteiro. Obviamente que não é simplesmente colocar as reuniões lá. Como eu falei para vocês, tem a questão de negociação o dia inteiro. Tô sempre ligando para as pessoas, mandando e-mail, mandando instant messenger para a gente poder resolver, porque uma reunião é mais importante que a outra, tá? Então, tem bastante coisa por trás disso. Não é simplesmente colocar uma reunião no calendário, né? Mas quando você tem uma pessoa só que é o seu foco, você consegue usar o seu tempo também de outras maneiras, não somente com essa parte de calendário, de agenda. Legal. A Cláudia está falando uma coisa, né, que eu também complementaria, né, sobre o assunto que você falou agora, que uma secretária atende muitas pessoas, né? Aqui no Brasil já há algum tempo que nós temos secretárias que uma secretária atende uma equipe muito grande, né? Eu tenho uma aluna na FMU que ela atende 15 executivos. É coisa de louco, né? Ela fala assim, professora, é por isso que eu chego maluca na sala, porque eu atendo 15. Um diretor e o restante gerentes, né? Então, é bem complicado, né? Já é demais, né? Mas ainda nós temos também algumas profissionais que ainda, né, que trabalham, que estão num patamar diferenciado, que atendem, no máximo, 2 acionistas, né? O CEO e só. Agora, tem estagiárias, né? Que falam para mim, professora, eu atendo 6 executivos, 6, como estagiária. Então, ela está lá e ela trabalha e faz tal com 6. Então, já é uma tendência. A Cláudia fala isso mesmo aqui, né? Que quando ela estava no Brasil, a última empresa que ela trabalhou, já tinha essa mudança, né, Claudinha? Já era assim, né? Então, é uma tendência, eu acredito que não só, né, do Brasil e dos Estados Unidos, mas uma tendência mesmo mundial sobre o assunto, né? Otimizar o trabalho desse profissional atendendo várias pessoas. Uma coisa que a gente conversou outro dia, né, na segunda-feira, no nosso papo, né, que a gente teve aí pelo WhatsApp, você falou uma coisa muito interessante, né? Que as secretárias, né, ou as assistentes aí da empresa, os assistentes, né, que tem homens também, não fazem trabalhos particulares, só atuam atendendo a empresa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também.
Então, as duas experiências que eu tenho com empresas americanas, que são a Boeing e a Nike, ambas têm a mesma postura com relação ao trabalho do profissional de secretariado. E você está ali para lidar com assuntos da empresa. Você não está ali para lidar com assuntos particulares do seu ou dos seus executivos. Obviamente que, assim, por exemplo, a minha chefe, que é uma pessoa que eu adoro, eu amo a minha chefe de verdade, todo mundo sabe disso na empresa inteira. Ela é uma pessoa assim que às vezes ela tem reuniões o dia inteiro e inclusive na hora do almoço. Quando a gente estava no escritório, mais de uma vez eu estava indo buscar comida para mim, para eu poder almoçar, e eu pegava comida para ela também. Mas eu fazia isso para ela como eu fiz para outras pessoas do meu time. Não era uma coisa que assim, estou fazendo porque sou secretária dela. Não era isso. Então, assim, já aconteceu outras vezes, por exemplo, ela tinha um dentista marcado e eu precisava marcar uma reunião que conflitava com o dentista. Aí ela, eu vou ligar. Não, eu liguei para o dentista, remarquei o dentista sem problema, porque quem organiza a agenda dela sou eu. Então, nada mais fácil do que eu ligar para o dentista, porque senão ela me marca o dentista num horário que não é para marcar. Então, eu vou ligar para o dentista e marco. Realmente. Mas fora isso, coisas particulares, por exemplo, naquele primeiro escritório que eu trabalhei lá atrás, que era um escritório mais familiar, ali, por exemplo, a secretária, para quem eu dava suporte, na realidade, né, eu era mais assistente dela, ela gerenciava os empregados da casa da dona do escritório. Então, essa casa tinha 12 empregados, babás e motoristas e cozinheiras e uma tonelada de gente. E a secretária, o nome dela era Paula, ela gerenciava a casa dessa pessoa. E o duro é que, assim, é non-stop, né? Trabalhos mais pessoais, né? E no Brasil ainda a gente tem muita coisa que nós fazemos, né, relacionada a isso, né, trabalhos pessoais. Claro que hoje algumas pessoas comentam comigo, algumas alunas, né, que tem executivos que entram, principalmente alguns que trabalham em empresas americanas, né, em outras empresas que não são brasileiras, eles gostam de fazer os trabalhos, assim, pegam os trabalhos pessoais, né? Então, não usam a secretária nem para, por exemplo, agendar uma viagem, né? Uma viagem a passeio, né? Uma viagem de turismo. Eles fazem isso, né? Porque não pode. Então, tem algumas coisas que a gente vai aprendendo com esses executivos, principalmente os expatriados, né? Embora alguns venham para o Brasil, né, Ale? E eles se acostumam também com essa mordomia da secretária aqui. Quando eles vão embora, eles sentem. Eu já ouvi alguns falando isso. A minha secretária não faz isso lá. Quando eu trabalhei na Boeing, eu dava suporte para o VP de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia aí no Brasil. E como ele era sozinho, americano, não falava português, e ele era expatriado, houve momentos em que eu tive que ir à casa dele para ajudar com uma coisa pontual ou outra, às vezes até em questão de traduzir qual a necessidade dele, para a moça que trabalhava na casa dele, para o motorista. Sim. Mas eu não via muito isso como sendo uma coisa pessoal, porque estava muito ligado ao assignment dele no Brasil, né? Porque ele estava sozinho, ele não tinha esposa no Brasil nem nada. Então, eu via como uma coisa natural de dar. Já fui à casa dele muitas vezes para resolver as coisas, mas eu me sentia, em vez de me sentir fazendo uma coisa pessoal, eu me sentia muito mais fazendo um trabalho para a empresa pela natureza da estada dele no Brasil, como expatriado. Interessante. Mas não pagava a conta dele nem nada. Eu não pagava as contas. Não tem abuso, né? É isso aí, né? Não pode ter abuso. Isso que é ruim para nós, né? A sua amiga lá, Raquel, ela está perguntando o seguinte: o Office Manager aí nos Estados Unidos tem a mesma função que aqui no Brasil? Administrativo, mais assessoria, acho que é administrativo, né? Mais assessoria gerencial. Ela quer saber se tem essa mesma função do Office Manager. Sim, eu acredito que sim. Na Nike, especificamente, a gente não tem ninguém que tenha esse título, né? Eu, quando estava no Brasil, o meu título era de Office Manager na Boeing,
E eu vestia um pouco desses dois chapéus, né? Fazia a parte de administração do escritório, mas a gente também tinha uma pessoa também que cuidava de facilities, né? Do escritório. Mas eu fazia meio que a gente dividia um pouco, eu e ele, essas atribuições. Aqui, eu acredito que aconteça também da mesma maneira. A pessoa que faz o escritório funcionar, né? Que é a pessoa que compra os insumos, em escritórios menores, né? Que compra os insumos, que tem certeza que está tudo certo, as contas estão pagas, que a porta do banheiro que está quebrada está sendo consertada, alguém chamou para arrumar, né? Essa pessoa faz tanto esse trabalho quanto o de assessoria ao dono da empresa, o presidente da empresa, acredito que sim. Então, mas nas empresas menores, na Nike a gente não tem esse profissional. Aqui no Brasil nós já temos também assim secretárias que fazem os dois, né, que trabalham como assistentes, né, de determinado executivo, mas também tem esse trabalho de office manager, né, ou facilities, né, que organiza todas as viagens de todo o time e tal. E tem algumas secretárias, né, que hoje só fazem isso, né? Elas não atuam mais diretamente com o executivo, elas atendem toda a empresa na questão de logística, viagens, né? Então A também Raquel, particularmente, é uma pessoa que faz isso. Ela faz toda a parte de facilities. Eu lembro que eu converso muito com a Raquel, eu aprendo muito com ela também. Ela fazia o gerenciamento da frota da empresa dela, porque a empresa dela é uma empresa estrangeira, mas no Brasil ela tem um escritório menor. Então, a Raquel acaba liderando muito desses trabalhos e ela tem uma experiência muito legal com todas essas coisinhas. Assim, eu lembro uma vez a porta da cozinha deu problema e ninguém mandava arrumar. A Raquel foi contratada, arrumaram a porta depois de tantos meses. O chefe dela falou assim: meu Deus, você precisava de arrumar uma a Raquel porta. na sua vida. Você precisava de uma Raquel na sua vida. É verdade, né? Como nós somos importantes, né? Tem um comentário aqui, falando também de atender muitos executivos, né? A Maria Vilma, né? A Vilma está dizendo, eu atendo o VP e uma executiva, outros atendem 4, né? Então, todo mundo também atende o número, né? Mais, assim, né? De 2 executivos, né? Sempre um número maior. A Claudinha está dizendo, gentileza é fundamental, servir um café, comprar um almoço, isso, organizar uma agenda para acomodar compromissos, né, pessoais, tal, né? Eu falo muito em sala de aula isso, Ale, os alunos que estão aí já devem ter me ouvido falar. A questão do café, né? Porque muitas vezes a Tem um pessoa fala assim, estigma do café. eu não me formei para servir café. Aí eu falo, servir café é uma gentileza. Aí eu pergunto assim, e quando a pessoa vai na sua casa? Você não serve, você chama a vizinha para servir o café. É uma gentileza, você está recebendo a pessoa. Claro que nós não somos as copeiras, às vezes até fazemos alguns trabalhos, né? Mas não, servir café não cai a mão de ninguém, gente. É gentileza. E gentileza gera gentileza, né? Então, como você falou do executivo, que ele estava no Brasil sem a esposa, sem ninguém, você foi lá, deu uma mão, assessorou, falou com a empregada, com o motorista, isso tudo é gentileza também, além do trabalho, né? Que estava ligado ao profissional mesmo, né? É muito legal isso, né? A gente não pode se colocar nesse pedestal. Eu lembro, assim, de algumas alunas, né, lá atrás, né? Mesmo do tempo da FECAP, que entravam já para trabalhar como estagiárias e queriam ser as titulares, acabaram de entrar na empresa. Ai, Baixa a bola, professora, minha gente. baixa a bola. Eu falei isso várias vezes, né? A menina falou assim, ai, professora, vou sair da empresa. Mas você entrou outro dia. Ai, mas eu não aguento aquela velha lá me dando ordens. Aí primeira coisa que eu perguntei, qual a idade dessa velha, né? Porque aí eu queria saber, né? Se fosse mais velha que eu já dava uma bica nessa aluna, né? E era mais nova que eu, muito mais nova, gente. Quando ela falou velha, eu falei, não, ela não é velha, ela é jovem, essa chefe é muito jovem. Como que pode a pessoa entrar e criticar aquela que está lá trabalhando há tanto tempo? Você tem que unir forças, né? E essa questão também de alunos falarem para mim, essa questão do café. Ah, imagina, você vir café, fazer trabalho particular, muitas vezes você tem que fazer. Gente, você vai Tudo isso deixar faz o teu parte do executivo... aprendizado. Tudo Então, isso faz parte do aprendizado. Uma coisa aprendizado que é eu muito falo importante. Uma coisa que eu falo para os estagiários, que é bem importante manter em mente, a gente tem que lembrar que estágio não é uma posição efetiva.
E o fato de você estar estagiando numa empresa não quer dizer que você vai ser efetivado. Às vezes você não vai ser efetivado porque você não tem o perfil para estar na empresa, ou você não vai ser efetivado simplesmente porque não tem vaga, né? Então, aproveite o seu estágio para você aprender com a velha que está sentada na cadeira, porque você está ali justamente, o estágio é para isso, é para você aprender trabalhando, aprender ali no dia a dia. E ninguém melhor do que essa pessoa que está ali com mais experiência que você para te passar um pouquinho da experiência dele ou dela. Então, Verdade. vamos baixar minha bola, né, gente? É isso Com relação aí. ao do café, quando eu entrei nessa posição aqui na Nike, uma das coisas que o meu chefe fazia eram umas reuniões, uma vez por mês, ele fazia umas reuniões que duravam a tarde inteira, da 1 da tarde às 5 da tarde. Eram horríveis, assim, reuniões, galera o dia inteiro, tarde inteira fechada numa sala e tal. E ele me pedia para eu levar café para essas pessoas. Às vezes era assim, de 10 a 12 pessoas. E então a gente tinha um negocinho de café no nosso prédio, né? Uma lojinha de café, um coffee shopzinho. E a gente ia lá, tal, pedia, as minhas colegas me ajudavam a buscar. E eu lembro que tinha uma moça que trabalhava comigo, que foi a pessoa que passou o bastão para mim, desse meu chefe. E ela... Nossa, eu lembro que ela ficava assim, se sentindo humilhadíssima de ter que buscar o café, ai, meu Deus do céu, ela falava um monte. E para mim, na realidade, eu até falei para ela, isso falou assim, para mim, eu achava super legal, porque você imagina, aquele povo que já está trancado naquela sala, falando aqueles assuntos chatos, aqueles assuntos super pesados, cheio de responsabilidade. Você entra na porta, gente, segurando o café do povo, a cara de alegria das pessoas, ou alívio, as pessoas até soltavam fogos, o café chegou, sabe assim? E eu já abri a porta falando assim, galera, o café! Entendeu? E a galera já fala assim, é um momento de descontração, um momento, sabe, de aliviar a tensão da reunião. E eu lembro que assim, muitas pessoas depois da reunião iam até minha mesa, falaram assim, Alex, obrigado aí pelo café, foi muito bom. Gente, Olha que bacana, que gentileza, né? Que gostoso. E deixa o ambiente mesmo assim, né? Descontraído, como uma coisa gostoso. que não precisa ser visto como uma coisa que te diminui. Não precisa. Imagina, imagina. Gente, de novo, gentileza é uma coisa bacana, gostoso. Bacana, é verdade. A Raquel está falando o seguinte aqui, ela já cheguei a atender 12 executivos aqui no Brasil, em uma multinacional. Hoje atuo como office manager em uma multinacional, em outra, né, multinacional, e todos os executivos são jovens e muito independentes, isso mesmo, incluindo o meu gestor direto, que é o VP da empresa. Portanto, me sobra muito tempo para criar melhorias, né, melhoras nos processos, diversas frentes. Acho fundamental para qualquer profissão o empowerment, né? Olha que legal, muito legal que a Raquel. Raquel, você precisa vir um dia dar uma palestra, viu? Ela tem bastante conhecimento Maravilhosa. também, né? Acho que é fundamental, Isso nos possibilita desenvolver o nosso lado criativo e de liderança. Parabéns, olha, eu estou falando nas aulas atuais na FMU para uma sala, né? Tem até alunos aqui, sobre liderança. Gente, que tema maravilhoso para a gente discutir. É show de bola. Deixa eu ver aqui, boa noite. Eu vi uma pergunta, Val, de alguém perguntando como eu lidei com as minhas inseguranças no início foi a Jéssica Freitas, eu tô aqui agora. Ai, beleza. Assim, como você lidou com a insegurança no início da sua carreira? A Jéssica essa eu queria ter certeza aluna. que a gente não ia passar essa pergunta. Então, Jéssica, quando eu era estagiária, eu grudei naquela secretária que estava ali comigo. Grudei nela, quis aprender tudo. Por exemplo, a questão do telefone. Quando ela falou assim, você não vai atender? Aí eu falei, atendi. Quase morri, mas atendi. E foi legal, porque depois disso, depois que eu desliguei o telefone nessa coisa especificamente, a gente fez um debriefing da ligação e ela me ajudou. Ela falou assim, olha, você foi super bem e tal. Então, para eu lidar com as minhas inseguranças, eu contei muito com a experiência das pessoas que estavam ali para me treinar, para me ajudar. E quando eu já era a secretária titular e não era mais a estagiária, Deus me deu um presente chamado Cláudia Dutra, que trabalhou comigo no Unibanco, que era outra secretária maravilhosa, de quem eu aprendi muito. Então, tudo aquilo que eu não sabia, tudo aquilo que me dava insegurança, eu não sabia como fazer, eu pedi ajuda.
né? E uma das inseguranças com as quais eu não lidei muito bem foi a questão de me sentir diminuída pela profissão, que eu já contei para vocês a história, mas eu precisei passar por aquele momento de dificuldade para hoje me sentir empoderada e também observar outros profissionais, né? Ver como eles lidavam com a profissão deles, então aprendendo com as outras pessoas, pedindo ajuda e aprendendo com eles. É isso aí, olha que legal, né? Tem que ter alguém para a gente, né, ter como exemplo, né? Ana Maria, desculpe, Ana Maria falou uma coisa aqui que ela também não gosta dessa questão do glamour na profissão e que muitas vezes aprende até na faculdade mesmo, né? Sobre isso, né? E que também não é legal, né? Se colocar no pedestal. A gente não é do pedestal. Nós somos atuantes, a gente tem que estar onde o povo está. Então, esse negócio de ficar só no pedestal lá, ai, essa secretária, não. A gente tem que pôr a mão na massa, pegar a caixa quando precisa, falar, servir o café, pegar as coisas no arquivo inativo e não morto, né? Porque o arquivo não morreu, mas a gente tem que ir lá buscar. Então, essas coisas, elas saem do glamour. A gente tem que sair, gente. É uma coisa tão normal, né? O nosso trabalho no dia a dia não pode ficar endeusando o profissional, né? Eu não gosto de endeusar ninguém, tá? Acho que é Não, muito... eu mesma na Boeing, uma vez, a nossa copeira, ela estava doente, não pôde vir, precisava limpar o banheiro, gente. Arregaça as mangas, tira o sapato, fica descalço lá no chão, limpa o banheiro, depois desinfeta tudo. Fiquei descalço, mas depois eu desinfetei meu pé, tá, gente? E aí tava tudo certo lá. Não tem tempo ruim, gente. A gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito. É verdade, é isso mesmo, né? E, aliás, né, a mulher que serve o café, ela tem que ser valorizadíssima, né, gente? Porque Muito, muito. tem até uma historinha que fala que o leão entrou dentro de uma empresa e comeu todas as pessoas, né? Porque ele estava com fome, leão do circo. Só acharam o leão quando ele comeu a copeira, porque a copeira foi aquela... O gerente, ninguém notou, ninguém notou. Aí eu sempre aumento, né? Então, quando a secretária sumiu, também notaram, né? A secretária e a copeira, né? Que são pessoas extremamente importantes dentro, né, desse cenário aí empresarial, né? Legal. Deixa eu ver, tem mais uma... uma coisa bacana que Alexandra, a gente conversou outro dia, né? Foi sobre o relacionamento dela com as pessoas. Conta um pouco, o que você faz na hora do almoço, como é que as pessoas antes ficavam, comiam um lanchinho, que você foi lá e convidou para almoçar. Achei muito legal isso. Uma coisa que é bem diferente aqui nos Estados Unidos para o Brasil é o ambiente de trabalho no Brasil é muito amistoso. A gente muito facilmente fica amigo das pessoas e transcende as paredes do escritório, né? A gente acaba virando amigo pessoal das pessoas e tal. Aqui nos Estados Unidos isso é um pouco mais difícil. Aliás, é difícil a gente frequentar a casa dos nossos colegas de trabalho. Não é impossível, mas é muito mais difícil do que no Brasil. E aqui as pessoas também têm muito costume de comer na mesa delas na hora do almoço. Aliás, elas nem dão pausa para o almoço muitas vezes, né? Elas acabam comendo, trabalhando para poder já acabar os negócios logo e ir embora. Nessa área que eu tô agora, quando eu entrei, eu comecei a convidar as minhas colegas, que sou eu e mais 3, né? E eu falava para elas assim, gente, vamos almoçar e tal. Aí elas, num primeiro momento, assim, falaram, tá bom, tal. Acharam que isso ia ser uma coisa um dia ou outro. E acabamos instituindo um almoço todos os dias. Todos os dias a gente vai almoçar junto. Agora não, porque a gente está trabalhando de casa. Mas todos os dias que nós estávamos no escritório, a gente sempre fazia questão de almoçar juntos. Se alguma de nós não podia ir, a gente pegava comida, ou a gente trazia comida para o escritório, a gente tinha uma área com umas mesinhas ali perto de onde a gente trabalhava. Então, a gente falava assim, 5 minutos, vem cá, 5 minutos, come rapidinho, só para a gente poder ter esse momento de relaxamento, sabe? De decompress, que é de descomprimir, né? Para que a gente possa, sabe, conversar sobre coisas que não sejam trabalho. E isso foi muito legal. E
foi tão bacana que outras pessoas do time começaram a perceber e várias pessoas já vieram comentar pra gente, falar assim, nossa, vocês são bem comprometidas, vocês gostam de almoçar juntas, né? Olha. E isso é uma coisa que ela sempre fala, isso foi coisa que da Alexandra, porque ela que trouxe essa cultura pra gente, que a gente antigamente só comia na frente do computador, mas a gente aprendeu a valorizar esse nosso momento de troca. E é tão bacana que essa troca nos ajudou a sermos mais próximas no trabalho, nas coisas de trabalho, de resolver as coisas de trabalho. Por exemplo, a Cris, que é a nossa, que é a secretária do nosso CSO, ela é uma pessoa que, apesar de ela ter um cargo mais acima do meu, eu não tenho em nenhum momento tenho medo de falar com ela, ou de pedir para ela alguma coisa, ou falar assim, olha, precisamos mudar essa reunião pela 10ª vez, sabe? Porque a gente criou uma relação. Tem outras secretárias ou outros profissionais, eu posso falar que assim é mais secretária porque foi com quem eu lidei, aquelas pessoas que falam assim, ai, agora eu não posso, espere seu tempo. Sabe, aquelas pessoas com quem você tem medo de falar, que você não se sente à vontade. Então, com esse time que a gente tem e com outras secretárias também com quem a gente acaba criando um vínculo maior, a gente tem um pouco mais de liberdade e isso facilita muito o trabalho da gente. É isso mesmo, né? Muito. Então, esse relacionamento contribui bastante, né? E você trouxe alegria, né, para esse setor, né? Você trouxe alegria, com certeza, né? Imagine almoço com a Alexandra, como deve ser divertido, né, gente, né? Ai, gente, a gente dá muita risada. E Então, é proibido falar de trabalho. Só quando olha, precisa mesmo, que mas é proibido falar de trabalho. maravilha, maravilha. Olha, aqui tem uma pergunta muito interessante, deixa eu ver aqui da Soraya. Ela fala o seguinte, minha aluna, professora Valquíria Alexandra, por favor, poderiam comentar para as secretárias mais velhas? Tenho 34 anos. Mas você é nova de tudo? 34 anos? Como velha? Que é isso, né? Mais velha? Você é nova. E só comecei inglês neste ano. Além de ainda não ser formada, sinto que estou muito atrasada. Vocês poderiam dar uma palavra de ânimo? Olha que bonitinha. Será que ainda serei uma secretária bem-sucedida? Que linda. Adorei a Sem dúvida pergunta. nenhuma. Quem fez a pergunta? Soraya, Soraya. Soraya. Soraya, sem dúvida nenhuma, a sua dedicação vai fazer com que você chegue mais rápido onde você quiser, sabe? Se dedica aos seus estudos. Eu vou contar para vocês uma história de uma amiga que eu tenho 38 anos, ela é mais velha do que eu. Ela ficou 7 anos sem trabalhar e ela nunca tinha trabalhado como secretária. E abriu uma vaga na minha área. E eu falei para ela, amiga, abriu essa vaga, tal. Ela foi bem no momento em que ela começou a pensar em voltar para o mercado de trabalho. Isso faz o quê? Faz uns 2 anos. E aí eu conversei com ela, falei que tinha, mas ela falou assim, ficou toda insegura, mas eu já tenho mais idade. Faz 7 anos que eu não trabalho, eu deixei de trabalhar para poder cuidar das minhas filhas. Eu não sei como que vai ser. Só que eu falei para ela que ela tinha uma coisa muito importante. A parte técnica do secretariado, qualquer pessoa pode aprender em qualquer momento da vida, né? Essa coisa de gerenciar agenda, tal. Essas coisas a gente pode aprender tranquilamente. Coisas que são mais difíceis de serem aprendidas são questões que a gente chama de behavioral, que é a parte de comportamento, que é a parte do seu perfil. Por exemplo, eu falei para ela, você tem todo o perfil de secretária. Por quê? Ela é uma pessoa que é proativa, ela é uma pessoa que precisa de muito pouca instrução para poder fazer as coisas. Ela é self-starter. Ela, sabe, não precisa esperar ninguém pedir para ela fazer as coisas para ela poder se mexer. Então, ela fez a entrevista, ela passou na entrevista com os chefes dela, ela foi atender 3 pessoas. E ela teve tanto sucesso que hoje ela dá suporte para um VP lá na Nike. Então você vê, ela chegou com muito menos experiência do que eu, e hoje ela está numa função que está um nível acima do meu. E eu fico super feliz de ter podido ajudá-la e ter encorajado ela, e ela está arrasando, né? Ela está arrasando, hoje ela criou confiança. Acho que uma coisa que você precisa desenvolver é confiança em você, confiança no que você faz.
Se você não sabe de alguma coisa, vai procurar se instruir, vai buscar ajuda de quem está na profissão há mais tempo que você. A questão do inglês é a mesma coisa. No Brasil, a gente tem muito receio do que as pessoas vão falar da gente. Eu tô falando errado. Eu não tô o meu accent não tá bom. Eu não tô falando essa palavra corretamente. Eu sempre penso o seguinte, quando a gente está aprendendo uma língua, a gente precisa se comparar a uma criança. A criança, quando ela começa a falar, ela comete um monte de erros. De gramática, de pronúncia, de construção de frase. E quando a gente está aprendendo uma língua nova, é a mesma coisa. Então, a gente precisa dar tempo ao tempo e a gente precisa se empenhar. Acho que a velocidade com a qual você vai conseguir se desenvolver vai ser diretamente proporcional à quantidade de empenho que você colocar. Se você fizer disso o seu objetivo e você colocar nisso como a coisa principal que você vai fazer agora, tanto sucesso na profissão quanto sucesso no idioma você vai ter. E lembre, você é brasileira, você vai falar com sotaque. É normal, é assim e não tem jeito. Para você ter sotaque americano, você tinha que ter nascido nos Estados Unidos. Então, eu falo isso porque muitas pessoas se privam de falar, muitas pessoas não têm coragem de se articular em inglês, porque ficam preocupadas que outras pessoas vão julgar o que elas estão, a falta de proficiência delas ou as dificuldades que elas têm. E esse é o tipo de coisa que a gente tem que riscar do nosso pensamento, do nosso vocabulário, porque se a gente quer se desenvolver, a gente precisa tentar. E a gente só vai conseguir tentando mesmo. E vai errar, e vai acertar, e vai aprender, e assim a gente vai, e a gente toca o barco dessa maneira. Muito legal, nossa, excelente. Soraya, Falou ó, muito. Tem a Alexandra que fala essas muito. palavras aí, viu? E guarda com você, viu? Força na peruca. Vai lá, Soraya. Força na peruca, Soraya. Força na peruca. E 34 anos é muito nova. Eu fui fazer mestrado com mais de 50, tá? E tô aí inteira ainda, né? A sua irmã... Meu pai se formou em Direito com 45 anos e hoje com 60 ele é mestre e coordena um curso de Direito numa faculdade em Guarulhos. Olha que Então, 10. nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca se chame de velha. Ninguém é velho. É isso Nós mesmo. somos mais experientes. Isso, gostei. A sua irmã está dizendo o seguinte, acho que é sua irmã, né, que está falando isso. Galaxy. Socializar e incluir as pessoas aos nossos grupos é o nosso lema. Temos tantos irmãos que falar em público nunca foi problema. Ela está brincando aqui, né? Ai, figura, viu, sua irmã também. Hoje eu trabalho na área comercial e meu forte é fazer network. Já ganhei diploma de destaque network. Nossa, você é mal de família, então, né? Ai, meu Deus, que bacana, muito legal. Irmãs Padilha, ativar, te amo, saudades, me orgulho da mulher que você se tornou. Que lindo. Olha, queridas, estou de coração aquecido por vê-las participar dessa troca tão rica. Vou pedir licença para sair, deixando meu beijo a Claudinha para vocês, desejando muito sucesso em tudo que fazem. Depois eu assisto o final da conversa no YouTube. Deixa eu ver aqui, parabéns pela iniciativa. Renatinha Malfatti, minha aluna querida também, né? A Vilma vai fazer uma live comigo, porque a Vilma também foi estudar inglês, né? Há pouco tempo ela tem muita coisa também para passar, viu, pessoal? Inclusive Soraya. Adoro meu sotaque, tá tudo certo. Beleza. Isso aí, tá tudo certo. A Maria Vilma disse para Soraya, o aprendizado é válido sempre, independentemente de quando começamos. Falou tudo. Você é um exemplo. Ai, meu Deus do céu. Obrigada. Estou com 42, super feliz, não aprendi. Nem parece, 42 com corpinho de 20, a Maria Vilma. E fiz o meu primeiro intercâmbio com 40 anos, Vilma? Excelente, excelente, excelente. Nota 1000 para você. Nossa, que legal, né, gente? Quanta coisa bacana, né, que a Lê falou aqui para nós, né? Nossa, estou muito feliz, muito feliz. Ale, a gente já está, olha, já estamos entrando quase 2 horas de live, caramba! Show de bola, né? Galera guerreira aí, viu? Porque Guerreira me ouviu falar mesmo. por 2 horas pela madrugada. Hein? Muito legal, mas foi um papo muito gostoso. Olha, a Aura, minha aluna, está falando que papo gostoso, né? Papo bom. Nossa, tá bom demais, né? E é isso aí, gente, que bacana, né? Trazer pessoas inspiradoras, né? Aqui para conversar conosco, né? Eu fico muito feliz
de poder ter essa oportunidade, né, de ter conhecido um dia a Alexandra Santos, né, essa cantora na sala de aula, né, de Xuxa, essa pessoa super 10, que a gente acabou fazendo uma amizade além da sala de aula, né, assim, de comemorar aniversário juntas, ela foi nos meus aniversários, eu fui no dela, né, em alguns também. No pagodão. No pagodão, a gente estava lá dançando no pagode, né? Isso é tão gratificante que eu só tenho que agradecer, gente. Agradecer primeiramente a Deus a oportunidade que Ele nos dá, né? De encontrar pessoas assim tão queridas na nossa vida, que fazem parte da nossa vida, que passam no nosso caminho e só deixam coisas bacanas. Eu só tenho que agradecer mesmo. Deixa eu ver aqui, a Raquel. Ale, você é inspiradora. Obrigada por compartilhar seu tempo e conhecimento conosco. É isso mesmo. Muito bacana. Andresa, muito bom o papo. Priscila Costa. Canta, canta, canta. Você canta. Olha que eu canto, hein? Muito legal. Olha que eu canto, hein? A Idelma está aqui, muito legal esse bate-papo, parabéns, vocês são ótimas, obrigada por esses momentos. Amei a live demais, foi muito inspirador, incrível conhecer uma brasileira de sucesso fora do país. Que linda essa minha aluna Kathleen. Obrigada, muito bom, gente. experiências tão inspiradoras, né? Nossa, foi assim uma noite muito agradável. Sensacional, né? As pessoas que puderam estar conosco, com certeza aproveitaram, vão se inspirar, né, nesse modelo aqui que a gente tem aqui de sucesso, né? Que é isso que nós precisamos, né? De usarmos essas pessoas como os nossos exemplos, né? E a Alexandra é um grande exemplo para nós também, ok? Estou com vontade de visitar a Lê. A Aura. A Aura é minha aluna. Pode vir, é uma das venha. alunas cara de pau que eu tenho, é cara de pau. A Aura é ótima. Venha. Olha, ela já me convidou algumas vezes para ir para os Estados Unidos, ficar na casa dela. A Raquel já veio ficar aqui na minha casa. Ela sabe que a pensão aqui é boa. É verdade. A pensão é boa, né? Então, mas eu ainda vou, viu, Alê? Se você continuar aí, se Deus quiser, eu ainda vou te visitar para a gente se ver. E quando você vier ao Brasil também, vem aqui, né? Vem me ver, ok? Aura, manda o endereço, tô indo. É gozadora, viu? Sim, aprovadíssima. Tá vendo? A Raquel tá falando, aprovadíssima. Ai, não canta só na sala de aula, sempre dá show. Que bárbaro. Opa, maravilhosas. Muito bom, Claudinha, Avelino, Ana Maria, Vilma, todas as pessoas que estiveram conosco hoje. E assim, gostaria que, né, você deixasse uma mensagem bacana para nós, né, Ale? O que você pode deixar como, né? Você já falou tanta coisa que é inspiração, né? Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem assim de otimismo, uma mensagem que vem do seu coração para todo mundo que está aqui hoje. O que eu gostaria de deixar para vocês é justamente o que eu aprendi em termos de autoconfiança, autovalorização, não me deixar, para vocês não se deixarem subjugar pelo que outras pessoas pensam e que venham a diminuir vocês, ou vocês como no campo pessoal ou no campo profissional. Uma coisa que eu sempre falo, eu já falei aqui para vocês, que a opinião das outras pessoas, ela é importante, ela precisa ser levada em consideração, mas no final, o que importa realmente é o que você pensa, porque você vai tomar suas atitudes e você vai sofrer as consequências dessas atitudes. Acho que a gente tem que coletar de outras pessoas aquilo que nos ajuda a sermos melhores, aquilo que nos ajuda a melhorar a nossa perspectiva de vida, aquilo que nos ajuda a crescer. Aquilo que nos diminui, você põe na latinha de lixo e joga fora, porque não merece ser ouvido. Então, tenham orgulho do que vocês fazem, o nosso trabalho é importante, se ele não fosse importante, não teria vaga de secretariado em empresa nenhuma, e profissional medíocre você tem em qualquer área, no secretariado, na medicina, na advocacia, né? E profissionais de valor e profissionais de sucesso, a gente também tem em qualquer área, inclusive, principalmente da nossa. É isso aí. Acreditem em vocês e, segue em frente, minha gente. Muito legal. Segue em frente, meu povo. Segue em frente, meu povo.
A Ana Maria está dizendo, foi ótimo, obrigado pela aprendizagem. Vilma e Cláudia Avelino, muito bom revê-las. A Aura, a gozadora, minha aluna gozadora, ela disse, agora ela falou sério aqui. Sinceramente, esse papo foi realmente inspirador. Estamos em um momento difícil, todos nós, e essas conversas que nos dão vontade de seguir em frente. E que temos um futuro ainda para todos e que vamos chegar lá. Só mulheres de sucesso, a Cleide. Amei revê-las. E nós também. Que bacana, gente. Mas é isso, viu? Na próxima semana nós teremos mais uma live também. Obrigada, Ana. Val, incrível suas lives. Ai, eu também amo fazer. Semana que vem nós temos uma convidada que está aqui com a gente hoje, que é a Cláudia Avelino, né? Aliás, Ali, antes de terminar, só uma coisa que a Cláudia vai falar na próxima semana, mas só para você falar que eu acabei esquecendo de perguntar isso. E a Claudinha tinha perguntado num momento aí, mas aí subiu, eu não consegui acompanhar. Sobre a tendência de secretariado remoto aí nos Estados Unidos, porque no Brasil já começou já há algum tempo, né? Muitas pessoas trabalhando remotamente, atendendo várias empresas, né? Não são ligadas em nenhuma empresa somente, né? Elas estão trabalhando para várias. Então, como é que está isso nos Estados Unidos também? Isso aqui é uma tendência total. Eu, particularmente, não tenho muito conhecimento a respeito dessa área, mas eu já conversei com a Claudinha, com a Cláudia Eleutério a respeito disso, né? E para mim talvez seja uma opção para o futuro, né? Ainda mais agora que a gente está em trabalho remoto, já faz 6 meses que eu estou trabalhando remotamente da minha casa. A minha primeira experiência de trabalho remoto tinha sido na Boeing. Eu era uma das minhas únicas, entre as minhas amigas, eu era uma das únicas pessoas que trabalhava remotamente como secretária. E foi uma experiência maravilhosa. Eu sempre gostei de trabalhar remotamente pela flexibilidade que me dá. Então, eu acho que isso é a tendência cada vez maior, e não só o secretariado remoto, mas eu acho que as pessoas, a gente vai ter um shift, uma mudança grande das empresas como um todo, para aquelas posições que podem trabalhar remotamente, para que elas fiquem cada vez mais remotas. Talvez não uma desconexão total com o escritório, com ir ao escritório, até para você conseguir manter essa questão da conexão pessoal com as pessoas, né? Física com as pessoas, mas cada vez mais teletrabalho, não só para o secretariado, como para outras áreas também. Ah, que legal. A Cris está dizendo que adorei a live, parabéns, Val e Alê. Alê, sucesso sempre. A Ana Maria está dizendo aqui para você. A Priscila colocou uma carinha de feliz aqui. A Monique está dizendo, extremamente feliz por ter participado desta live. A Monique é uma aluna, ela está buscando colocação no mercado, né? Vai dar tudo certo. E ela te pergunta qual é o seu LinkedIn. Eu não sei se você tem LinkedIn. Você tem LinkedIn? Gente, então, eu tenho LinkedIn, mas meu LinkedIn é um desastre. Eu vou mandar para a Val e a Val divide com vocês. Essa é uma das coisas que eu preciso fazer. Esse é um dos meus... Ai, gente, agora eu tenho uma mentora. Olha só, tô chique. A secretária a Cris, que é a secretária do nosso CSO, que é a nossa EA lá do departamento, ela é minha mentora agora, e uma das coisas que eu combinei com ela é que eu vou mexer no meu LinkedIn. Então, eu vou passar para a Val passa para vocês, mas façam vistas grossas por enquanto, porque não está muito bom. Mas estará melhor. Melhorando sempre, gente. Legal, gente. Tem uma preguiça dessas coisas, gente. Ai, meu Deus. Mas a gente precisa melhorar. Mas é importante ter, né? Essa live, deixa eu ver aqui, a Monique agradeceu pelas suas palavras. Essa live mega me incentivou para buscar colocação. Olha que 10, tá vendo? Você já vai conseguir, Monique. Força aí que a coisa vai acontecer, viu? Então, gente, né? Vamos terminando por aqui. Agradecendo aí todo mundo. Semana que vem temos aí a Cláudia Avelino, que vai falar sobre secretariado remoto com a gente também, que é um assunto muito bacana. Aí na outra semana nós temos também a Cibele Ortega, que vai falar também conosco sobre coisas muito bacanas, e a Cibele está concorrendo a um prêmio, secretariado do ano, né? Então a gente quer dar um apoio também para ela. E me sigam, né? As pessoas que não me seguem ainda, né? Nas redes sociais, que eu tenho, assim, muita coisa legal para compartilhar com vocês. Estou muito feliz também de estar
fazendo as lives, né? Assim, diferente, né? Eu não quero só pessoas famosas, eu quero pessoas do dia a dia, pessoas que são, como diz, né? Gente como a gente, que são pessoas que a gente sabe que são palpáveis, né? Não é nada top das galáxias, gente, né? Top das galáxias a Alexandra é, né? Porque ela é maravilhosa. Nada, Mas não é imagina. aquela pessoa famosa. Eu não estou fazendo essas lives para buscar só eu quero aparecer, eu quero que você, né? Como Alexandra, como outras pessoas, né? Venham aqui e tragam, né, esse banho de energia, de otimismo para as pessoas, falem assertivamente muita coisa sobre a profissão, o que incomoda, o que incomodou, mas que tragam essa mensagem bacana de que todo mundo pode, né? Como dizia o Obama, né? Yes, we can. Yes, Yes, we we can. can. Então, é isso que a gente quer, né? Que todo mundo pense assim, todo mundo pode, então não importa a idade, não importa nada disso, o importante é a vontade que você tem de vencer, de fazer o seu melhor, onde você Aí, posso falar só estiver. mais uma coisa? Claro, Nós, secretários que estamos em posição que a gente ajuda a contratar outras pessoas, gente, vamos abrir nossa mente, vamos olhar meninos, vamos olhar, independente de sexo, de raça, de cor, de religião, aliás, vamos sair do estereótipo de pessoas que look like us, que se parecem conosco, e vamos buscar o diferente. Vamos legal. trazer diversidade, vamos incluir as Diversidade. pessoas, vamos trazer diversidade para dentro das nossas equipes. Vamos sempre Maravilha. pensar nisso. Obviamente, as pessoas precisam estar qualificadas, mas vamos dar oportunidades. É Por isso favor. mesmo. Ó, o Emerson está dizendo, por favor, aqui. É Emerson, isso. por favor. É isso aí, gente. É dar oportunidade para todos, né? Diversidade sempre, né? É muito importante isso. Muito bem E eu colocado, quero né? ver os meus companheiros secretários dando live também, falando das oportunidades deles e das dificuldades que eles tiveram trilhando o caminho para que a gente possa ser aliadas e para que a gente possa também advogar por eles, Ótimo, top, top, Ale, tá? top. Por Então é favor. isso, gente. 22 Obrigada, horas, 2 horas de live. E olha, aqui a gente ficaria aqui até mais tempo, 2 horas, né? E é isso, gente. Que gostoso, né? Como é bom, né? A gente ter um papo assim, né? Com alguém tão para cima, tão inspirador. Muito obrigada, então, a todos. Agradeço. Boa noite, né? Ale, ainda que horas aí? São 6, não? 6 da tarde. 6 da tarde, gente. Fazer Agora ela ainda mercado vai tomar agora, um gente. lanchinho, né? Não vai trabalhar mais, vai embora agora, né? Já vai A embora minha para chefe me casa. mandou uma mensagem que eu vou ter que dar uma trabalhadinha, mas vou É? fazer mercado também. Então, obrigada, Alê, por tudo. Fique com Obrigada. Deus. Continue sendo assim, essa pessoa encantadora, né? Que alegra, né, as pessoas que estão ao seu redor sempre. E vamos manter Obrigada, contato. A gente. gente quero te levar um dia também para fazer uma apresentação na sala de aula para os meus alunos, tá? Te convidar para Tô fazer dentro. uma aula, assim, bater um papo com os alunos, tal. Vai ser muito legal, muito Tô bom. dentro. Então, Um ok, beijo para pessoal. todo mundo, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigada. Coraçãozinho para todo Adorei, mundo. Eu também. Nós adorei, adoramos também, Ale. Que oportunidade bacana. adorei. A Patrícia. Beijo. Tchau, Até. queridos. Até Tchau. mais.